caros, muito boa noite a todos. Antes de mais, dizer, como disse aqui o nosso Ricky, que é incrível termos esta sala absolutamente cheia e que certamente se tivesse o dobro estaria. Se tivesse o triplo teria. Se tivesse o quádruplo, a mesma coisa. São a expressão maior, aqui em Viseu, são a expressão maior de uma força enorme que o partido está a ter nestas eleições, que se sente na rua e fora da rua, dentro de casa e fora de casa. Vocês são hoje a expressão da vitória que nós queremos ter no próximo domingo. Nós vamos vencer no próximo domingo. E eu queria começar por agradecer à Distrital de Viseu, ao João, à sua equipa toda, pelo trabalho que têm feito neste distrito. Um distrito que no início, como disse o João, poucos nos davam qualquer oportunidade. E onde conseguimos a implantação, depois o trabalho autárquico e de implantação, depois a eleição de 2 deputados. E hoje estamos a lutar, como disse o João Tili, para poder vencer. Eu queria chamar-vos a atenção disto porque estamos a poucos dias das eleições. E é o meu dever fazê-lo enquanto candidato. De nada valerá enchermos salas. De nada valerá vencermos as redes sociais e termos as melhores sondagens. De nada valerá se no domingo não sairmos de casa para ir votar. E é importante que todos, deixem-me dizer-vos isto, porque aqui em Viseu há muitos, que todos saibam, nós temos imigrantes nossos lá fora, estou a ver aqui vários, que estão a vir a Portugal para votar no Chega. Se eles fazem essa viagem de milhares de quilómetros para votar, meus amigos, ninguém tem desculpa para ficar em casa no próximo domingo. Temos que sair de casa e votar. Saiam de casa e votem. Ora, estamos no momento que nunca estivemos, que é o momento de podermos vencer estas eleições. E por isso vocês veem a quantidade de reações que estão a existir contra nós neste momento. Não estou a falar dos comentadores, porque esses nós perdemos sempre em todas as lutas. Estou a falar mesmo do sistema que está com medo de que a nossa vitória aconteça no próximo domingo. Está com medo, todo ele. E está com medo porque percebe que nós vamos pôr a nu o que foi Portugal nas últimas décadas. Quando eu digo que vamos chamar à responsabilidade é porque nós vamos mesmo chamar à responsabilidade. Comecei com os imigrantes por uma razão. Porque 99% das pessoas que tiveram que sair do nosso país, hoje 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país. A maior parte dos nossos imigrantes não o foram porque deixaram de amar Portugal. Ou não foram porque queriam viver noutro país, ou ter a experiência de outro país. Foram porque este país os traiu. Foram porque após a Revolução este país os traiu. Lhes prometeu um país decente, de salários decentes, um país para todos, e fomos sempre o país de uma elite corrupta que se colocou à volta do sistema político e que não largou o sistema político nos últimos 50 anos. Vocês não são o fruto de uma imigração voluntária. Vocês são o fruto de uma imigração forçada num país corrupto com que nós vamos acabar no próximo dia 18 de maio. Chega! E é por isto que as elites estão tão preocupadas com a nossa vitória. Eles não estão preocupados se o nosso cenário macroeconómico é melhor ou é pior. Eles não estão preocupados se nós temos mais quadros ou menos quadros. Eles estão preocupados por aquilo que nós sabemos que vai acontecer e que eu ando a repetir a todos os dias da campanha. Eles estão preocupados, e a expressão é mesmo esta, eles estão preocupados porque a mama vai acabar neste país. É por isso.
É por isso os protestos contra nós. É por isso a luta nas televisões de alguns comentadores contra nós. É por isso que todos estão a atacar-nos. É por isso que o próprio Primeiro-Ministro está tão preocupado em dizer que nós andamos a propagar desinformação. Nós não andamos, mas eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Olhos nos olhos de Viseu, diretamente. O Sr. Primeiro-Ministro acusa-nos de propagar desinformação. Eu recebo o ataque e nego, mas sei uma coisa. Sei que se nós formos acusados de propagar desinformação, há uma que nunca vamos ficar com o ónus. É que a desinformação não é igual a propagar corrupção, que é o que o senhor faz há décadas no PSD e fora dele. Nós não propagamos desinformação, nós combatemos a corrupção. Aquilo que chamam de desinformação é a verdade que se habituaram a controlar e a dominar ao longo das últimas décadas. A verdade que passavam para alguns jornais e para algumas televisões, a verdade que davam alguns comentadores para falar, a verdade controlada. Por isso é que querem controlar as redes sociais. Não é porque estão com medo dos jovens poderem aceder às redes sociais. Nunca se preocuparam com isso no passado. A preocupação deles é que pela primeira vez em décadas não controlam aquilo que as pessoas recebem, partilham ou conhecem. É que pela primeira vez em décadas, PS, PSD, Bloco de Esquerda e CDU não controlam aquilo que vocês recebem nos vossos telefones, na vossa casa e na vossa informação. Tornámos-nos um mundo livre e isso é bom para nós, mas significa o fim de um reinado de corrupção de décadas em Portugal, que nós vamos combater com tudo o que temos e com tudo o que podemos. E por isso, não é demais exigir consequência. Nós temos um candidato a Primeiro-Ministro que, se vencer, não dará nenhumas condições nem de estabilidade nem de governabilidade. Luís Montenegro nunca devia ser candidato a Primeiro-Ministro, mas essa é uma decisão dele. Pedro Nuno Santos já sabemos que não é melhor. Aliás, quem não conseguiu governar a TAP, como é que pode querer governar o país? Quem não conseguiu governar a habitação, quem pagou indemnizações milionárias por WhatsApp, quer agora vir governar o país. É impossível. Meus caros, nós estamos num contexto e numa curva histórica única, em que só há uma solução de estabilidade. A única solução de futuro e de solidez. Se nós vencermos o PSD nas próximas eleições, nós conseguiremos transformar a direita e dar um governo de 4 anos a Portugal. Luís Montenegro irá à sua vida, como dizem eles, deixaremos o Luís trabalhar, onde ele trabalha tão bem, recebe tanto, por isso pode voltar para lá, que não vai haver problema nenhum. As pessoas sabem a verdade. Luís Montenegro voltará para o seu trabalho bem remunerado. Pedro Nuno Santos voltará para a empresa do pai também bem remunerado. Sair-nos-ão da frente e deixarão que nós, com uma força única que a história de Portugal alguma vez teve, possamos apresentar a Portugal um governo para 4 anos. Reformas a 4 anos. E transformar o país que temos para que ninguém possa dizer nunca mais que tem vergonha de viver em Portugal ou de estar em Portugal. E se nos derem essa oportunidade, eu tenho a certeza, para estes jovens todos que aqui estão, para todos, eu tenho a certeza que nunca mais nenhum dirá, eu vou-me embora. Porque quem ama este país não se quer ir embora. Quem ama este país quer cá ficar. Quer ter um salário decente e quer saber que no futuro tem uma reforma decente. Quer ter uma saúde decente e não ter que ligar para as urgências quando precisa delas. Quer um país em que possamos ter casa e não que as casas sejam para os mesmos de sempre, nem para ciganos, nem para imigrantes, nem para outros, sejam para nós, para os portugueses, para aqueles que têm que ser a nossa primeira prioridade em Portugal.
É disto que eles têm medo. É do dizer a verdade tal como tem que ser dita. E eles sabem que nós vamos cumprir essa verdade. Sabem, o que eu mais ouço nesta campanha eleitoral é pessoas que me encontram, que me dizem duas coisas. Será que é desta? Tem que ser desta. Tem que ser desta. E há um certo sentimento no partido de momento histórico único, de que vamos agora agarrar esta oportunidade. Mas perguntam-me outra coisa. Será que vai cumprir tudo aquilo que prometeu? E eu quero-lhes dizer isto de coração, com toda a sinceridade do mundo e com um sentimento de patriotismo enraizado. Quem vos prometer que resolverá os problemas de Portugal de um dia para o outro está a enganar-vos. Não porque eles sejam problemas maiores ou menores que noutros países, mas porque foram décadas de destruição, que não se resolverão num dia. Quem vos prometer que resolverá o problema de Portugal numa legislatura estará a enganar-vos. Mas há uma coisa que vos posso prometer. E há uma coisa que tenciono cumprir. É que eu prometi que a partir do momento em que lá chegássemos iam ter um governo completamente diferente. De transparência, de trabalho, de honestidade, de integridade, de seriedade, contra a corrupção e um país para nós. Para aqueles que trabalharam, que trabalham ou que descontam. E não para os outros. E eu não posso prometer que vamos resolver isto nem num dia, nem em 2, nem em 3. Mas posso-vos dar de coração isto. Posso-vos dar de coração que daqui a 4 anos, quando olharem para trás e se recordarem do dia 18 de maio de 2025, quando um dia se recordarem deste dia de história, e os nossos filhos e netos o estudarem nos livros quando chegarem à escola, eu gostava que vocês olhassem para trás e quando se perguntarem, valeu a pena darmos-lhe a confiança? Valeu a pena que aquele homem tivesse uma oportunidade para poder governar o país? O que eu vos garanto é que nesta sala, fora desta sala, nesta cidade, fora desta cidade, neste distrito, fora deste distrito, não haverá um português que diga eu arrependi-me. Até pode não concordar comigo. E até pode não concordar com algumas coisas que vamos fazer. Mas vai dizer, ele prometeu, ele fez, ele cortou a direito. Daqui a 4 anos, nós teremos orgulho neste país enorme em que vivemos. Teremos orgulho na nossa nação. E teremos orgulho de nos chamarmos filhos de Portugal. Nós temos muito para fazer. E temos que começar a trabalhar. Temos muito para fazer e temos que começar já. Para que o país ainda tenha futuro. Nós estamos a receber milhares de imigrantes todos os meses. Estamos a deixar o nosso país completamente descaracterizado. E vocês sabem disto aqui, como noutras terras do país. É preciso cortar e é preciso parar. É preciso coragem de dizer à Europa que vamos cortar. Temos um país que deixamos de olhar e de nos preocupar com aquilo que acontecia para os nossos jovens. Se eles estiverem na Alemanha, melhor. Se estiverem na Suíça, melhor. Pensam os nossos políticos. Não. Estamos a fazer tudo ao contrário. Estamos a deixar vir para cá imigrantes do Paquistão, da Índia, do Nepal, do Bangladesh e os nossos jovens estão a partir à procura de outros locais para enriquecer. Sim, porque os nossos vão para lá enriquecer. Eu hoje vi uma notícia que dizia assim: o Chega enviou propaganda política para os nossos imigrantes lá fora, quando é contra os imigrantes cá dentro. Tão errado, tão errado. Confundir a nossa emigração, que foi para fora para se matar a trabalhar, para dar um futuro aos filhos e a este país que sustentaram tantos anos com os imigrantes que estamos a receber, é traição à pátria portuguesa. Traição à pátria portuguesa. É traição à pátria portuguesa. Traição. Vamos lá, Viseu! Chega! 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 É traição, pura traição. Pura traição. João Tílio há bocado deu-vos um exemplo, as portagens.
Alguns dizem, fala muito de portagens. É que as portagens mostram mesmo a injustiça do país que nós temos. A AD prometeu-vos lutar contra as portagens. Mas quando chegou ao momento de votar, esconderam-se. E disseram, e tentaram negociar connosco, dizendo, aprovem lá aqui antes uma coisa nossa que diz, não era acabar com as portagens, nem com as SCUT. Era, vamos trabalhar para daqui a uns anos podermos pensar em acabar com as portagens. Eu disse-lhe, Dr. Luís Montenegro, o Chega não é o partido do para depois pensar, é o partido do fazer, do fazer. Nós somos o partido da ação, do fazer, do transformar. E fomos nós, sim, que acabámos. E voltaríamos a fazer o mesmo hoje. Porque pagar portagens neste país é injusto. É injusto quando passamos a fronteira para a Espanha e não pagamos quase portagem em lado nenhum. É injusto com os impostos que pagamos, que já este ano atingiram um novo recorde. É injusto porque estamos a sustentar um conjunto de concessionárias para onde foram trabalhar os dirigentes políticos do PS, do PSD e do CDS. Se fosse só por isso já era injusto. Mas é também injusto num país que o salário mínimo não chega a 900 euros e em que o salário médio é uma vergonha perante a Europa. Alguma vez o Chega teve responsabilidade nisto? Foi o Chega que governou nos últimos 2 anos? 3, 4, 5, 10? Não. Mas foram PS e PSD que governaram sistematicamente nestes últimos anos. E quando nós agora os vemos preocupados que o Chega possa ganhar, eles deviam estar aliviados de nós podermos ganhar. Porque eu vou-vos dizer uma coisa. Eles governaram mal durante as últimas décadas. Um e outro, PS e PSD. Nós vamos dar ao PS e ao PSD uma lição de como ganhar, mas acima de tudo, de como governar para as pessoas comuns. Em vez de ser governar para os que têm o cartão partidário, que é como eles fizeram durante as últimas décadas, ou para as empresas que lhes financiam as campanhas, nós vamos governar para o português comum, para vocês. Nós vamos governar para vocês. É para vocês que vamos governar. E eu disse isto nos Açores e vou repetir aqui, porque acho importante. Alguns perguntam-se também, será que ele vai ser autoritário? Tem pinta de autoritário. Em alguns casos vou. E também não quero que ninguém vote ao engano. Se querem votar em mariquinhas, não votem em mim. Honestamente. Estou a dizer mesmo sério, não votem em mim. Não votem em mim. Não votem. Se querem votar para o nhanhanhanhan, não votem em mim. Se querem votar para o pensar que vamos fazer daqui a 10 anos, não votem em mim. Se querem votar para a negociatazinha de corredor e tentar manter tudo como está, não votem em mim. Não votem. Vai ser preciso autoridade. Vai ser preciso autoridade. Vocês acreditem nisto? Nós temos um conjunto de pessoas à volta do Estado neste momento que não vão sair de lá voluntariamente. Não vão largar o tacho voluntariamente. Há negócios que se formaram à volta do Estado que não vão sair de lá só por nós dizermos importa-se de sair. Não! Nós vamos ter que lhes dizer, você anda a roubar os portugueses há 50 anos, é hora de fazer uma das duas coisas. Ou vai para fora ou vai para a cadeia. Só há 2 caminhos, ou para fora ou para a cadeia. E vai ser preciso autoridade. Autoridade. Autoridade para que aqueles que se sentem que podem fazer tudo em Portugal não o façam. Hoje, o bandido em Portugal sente que o crime compensa. Que vale a pena ser criminoso. Sente que a justiça chega tarde e chega a más horas. Temos vários exemplos disso. Mas temos desde casos como o do José Sócrates, até aos últimos que mataram o Manuel em Braga. Todos acham que nada acontece, porque temos este país de brandos costumes. E por isso eu vou ser autoritário também. Vou ser autoritário para dizer a esta malta que, tal como acontece já nos melhores países do mundo, em Portugal, quem rouba casas, quem rouba carros, quem ataca mulheres, quem viola, quem mata, quem rouba o Estado, esses todos, não vão ter mais a mão branda do regime e do Parlamento. Esses vão sentir de uma vez por todas o que é a mão pesada do poder e a mão pesada do Estado sob a bandidagem em Portugal. A mão pesada do Estado neste país. Por isso não votem se não for isto que querem.
Não votem se não for para pôr o país na ordem. Não votem se não for para pôr o país a direito. Porque para isso não é preciso o André Ventura. Se for para fazer o mesmo que fizemos durante 30, 40, 50 anos, não era preciso o André Ventura. Nem era preciso o Chega. Vocês não estariam aqui certamente sentados. Estariam em casa a descansar e a passar o vosso fim de semana. É porque vocês querem que eu corte a direito. Foi para isso que me escolheram. Foi para isso que votaram. Foi para isso que me desejaram aqui. Foi para isso que me levam às eleições do 18 de maio. Foi por isso que estamos com 20% ou mais nas sondagens. Não é porque ninguém quer que nós cheguemos lá e façamos... Não. Não querem isso. Querem firmeza. Querem ação. Querem não ter medo. Querem... Olhem, querem aquilo que fizemos com os ciganos que se aproximavam ontem. Vão trabalhar, pá. Que é assim mesmo. Vão trabalhar. Ventura! 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 Essas bandeiras de Portugal lá em cima, Viseu, vamos lá! Ventura! Ventura! Meus caros, faltam 6, 7 dias que temos pela frente de campanha. O que eu vos peço é que não desistam, não entrem em euforias antecipadas, convençam todos a ir votar naquele dia. Alguns votam já amanhã, sei que alguns votam já em voto antecipado. Não se esqueçam, é o nosso momento de transformação. Não teremos tantas oportunidades como aquela que temos agora. Não teremos tantas oportunidades de fazer essa transformação como a que temos agora. O país, a Europa e o mundo estão de olhos em nós também. O que vai acontecer em Portugal? Que mudança vamos dar para os portugueses? As nossas comunidades estão de olhos em nós. E nós temos uma oportunidade histórica e única pela frente. Se a desperdiçarmos, seremos cúmplices do estado de degradação do país. Se mantivermos aqueles que nos trouxeram até aqui desta forma e neste estado, seremos cúmplices da degradação da governação em Portugal. Não podemos só andar a dizer isto está tudo mal, isto está tudo mal, isto está tudo mal e votar nos mesmos de sempre. Não podemos dizer que o PSD governou mal, mas vamos votar num partido que governou durante 8 anos e que nos deixou no estado em que deixou. Não podemos deixar, nem achar, nem entender, nem achar de alguma forma razoável que nós possamos continuar a ter, como hoje tivemos, e ontem tivemos, e a semana passada tivemos, bebés que nascem à porta de maternidades porque não têm atendimento, ou pessoas que morrem porque não tiveram o atendimento do INEM, ou pessoas que não têm a sua consulta e cirurgia, apesar de pagarem imposto e terem pago toda a vida. Se nós dissermos só isto é normal, foi sempre assim e vai continuar a ser, nós estaremos a fazer um mau serviço a Portugal. Eu não quero ser fatalista, mas há momentos na história dos países, em que é mesmo preciso uma revolução. Uma revolução democrática, de liberdade, mas uma revolução. Penso que era o presidente da Argentina que dizia: eu não vim para liderar cordeiros, eu vim para despertar leões. E o que eu vim não foi para vos trazer nenhum sentimento de mansidão ou de vos dizer para serem pouco firmes ou mansos com o poder. Eu vim para despertar o maior leão que há dentro de vocês, que é o leão de amar este país, de transformar este país e de querer que este país mude. Eu não vim liderar cordeiros. Eu vim despertar leões. Eu vim despertar guerreiros. Eu vim despertar dos 9 anos aos 79. Pessoas que acham e que percebem que agora é o momento de mudar o país. Esse leão que há dentro de nós todos. Este amor pelo país que há dentro de nós. Este guerreiro que há dentro de nós. É isso que eu quero em todos, homens e mulheres, crianças, imigrantes, residentes, mais velhos e mais novos. Eu quero despertar-vos esse leão de transformação, esse leão de não ter medo, esse leão de agressividade de transformação, esse leão que vai buscar aquilo que quer sem medo e enfrenta os seus inimigos todos. Nós temos muitos e mesmo à nossa frente, mas se formos esse leão, nenhum... Estou agora a lembrar-me que o leão talvez hoje não seja a melhor expressão.
Estava a falar do leão de cada um de nós. Do leão interior de cada um de nós. E porque também pode ser a águia dentro de cada um de nós. Não pode ser a águia dentro de cada um de nós. Seja como for, seja a águia, seja o leão. Ou o dragão. O dragão também. Seja a águia, o leão ou o dragão, deixem de ser cordeiros. Deixem de ser cordeiros, deixem de ficar apáticos perante o país ou resignados perante o país que temos. Eu quero mesmo que no dia 18 haja a notícia no mundo inteiro. Portugal teve uma revolução democrática. Eu quero que as capas dos jornais sejam tremor de terra político em Portugal. Eu quero que o país perceba que vai mesmo mudar. E eu queria por isso que o vosso leão, a vossa águia, o vosso dragão, viesse ao de cima e todos no domingo disséssemos, enquanto país, deixámos de ser cordeiros, passámos a ser donos do nosso próprio destino. O país que eu quero construir é um país em que nós andamos de cabeça erguida no mundo inteiro. Um país que nos orgulhe novamente. Um país que nos encha de orgulho e que coloque os nossos primeiro. Esta bandeira que nós hasteamos. Esta bandeira que nós hasteamos com firmeza. A única que temos. E quando nos perguntam, vocês não gostam destas bandeiras LGBTQ+, nós não temos nada contra nenhuma bandeira. Para nós só há uma bandeira, é a bandeira de Portugal. É a que deve estar em todos os serviços públicos nacionais. É a bandeira de Portugal. Portugal! 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 Por isso, meus caros, vamos lá. Vamos com tudo até ao próximo domingo. Tudo. Cada hora, cada minuto de luta. Cada minuto de luta contra os nossos adversários até os conseguirmos vencer. E pela primeira vez vamos conseguir. Porque nós não somos cordeiros e vamos despertar o maior guerreiro que há em nós. Vamos transformar-nos novamente nessa nação de navegadores e de guerreiros que um dia demos mundos ao mundo e que nos orgulharam de ser portugueses. Eu gostava mesmo que todos compreendessem o foco histórico do dia em que estamos e do momento que vamos ter. Todos são participantes nisso. Temos a sorte de estar hoje num momento histórico e de podermos participar daqui a uma semana num momento histórico. Que um dia os outros se orgulhem daquilo que fizemos aqui. Que um dia eles olhem para trás e digam, foram eles que transformaram o país em que eu vivo. Que um dia as nossas crianças que aqui estão, tantas, possam olhar e dizer, foram os meus pais e os meus avós naquele dia que decidiram fazer aquela mudança. Que eles olhem para trás e digam, aquela foi a sua melhor hora. Aquele foi o seu melhor momento. Aquela foi a sua melhor hora enquanto nação. Acreditem nisto que eu vos digo. Olhos nos olhos, nós vamos ganhar as eleições legislativas do dia 18 de maio. Viva o Chega, viva Viseu, viva Portugal!